Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos começar o estudo sobre cônicas. Nós vamos estudar hoje, de modo especial, a elipse. Bom, as cônicas, elas são figuras geométricas planas definidas a partir da intersecção de um duplo cone de revolução com um plano. Daí o nome cônicas. As figuras podem ser obtidas nessa interseção e que podem ser chamadas de cônicas são a circunferência, a elipse, a parábola e a hipérbole. Então, quando a gente corta um cone de modo paralelo à sua base, nós temos uma circunferência, que seria a figura rosa aqui. Se esse corte ele é transversal, com um plano um pouco inclinado, você vai obter uma figura que é uma circunferência mais achatadinha, que é justamente a elipse. Eu falo que é uma circunferência mais achatadinha, porque, por exemplo, se eu pego uma circunferência, como eu peguei essa circunferência que está aqui ao lado, se eu venho aqui e achato essa circunferência, eu tenho essa figura, que é justamente o objeto que nós vamos estudar hoje, que é a elipse. Nós temos também a parábola, quando essa inclinação ela corta a lateral de um cone e a base do cone. E nós temos as hipérboles, onde aqui é somente um ramo da hipérbole, porque o cone ela é duplo. Então, ela corta tanto o cone de cima como o cone de baixo. Mas hoje nós vamos estudar esse objeto. E esse objeto, ele terá dois pontos, que é o foco, e a maneira que nós podemos construir esse objeto é obtendo todos os pontos, tal que a distância deste ponto até um dos focos, que eu vou chamar de F1, somado com a distância até o outro foco, é sempre constante. Então, os pontos que cumprem essa condição, que essa soma dessas distâncias ao foco sempre é constante, é o que nós denominamos como elipse. Bem, então sejam dois pontos F1 e F2 e um número real R, onde esse R ele é maior que a distância entre F1 e F2. Essa distância entre F1 e F2 é o que nós chamamos de distância focal. O conjunto dos pontos P, tais que a distância do ponto P até o foco 1 mais a distância do ponto P até o foco 2 é igual a R, é chamada de elipse de focos F1 e F2. E o eixo maior é R. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma elipse, onde se eu pego essa distância mais essa distância, dá exatamente R, que é o eixo maior. E o eixo maior da elipse é esse eixo aqui. Pelo jeito que está nos nossos pontos, que nós temos aqui, o ponto A, o ponto B, o ponto A' e o B', a gente pode notar que essa medida do eixo maior é exatamente 2A. Então, essa medidinha aqui é exatamente 2A. Esse Azinho que aparece aí minúsculo, ele vai ter uma importância muito grande, porque vai influenciar na equação da elipse. O eixo menor de uma elipse é esse eixo aqui, no caso, para essa elipse é o eixo vertical, e esse comprimento aqui da elipse. Se a gente for medir esse comprimento, nós vamos ver que esse comprimento ele tem medida 2b, que vai de b até menos b. Bom, então esses são os dois eixos da elipse. Essa elipse é uma elipse que o eixo maior está sobre o eixo horizontal. Ou, melhor dizendo, os focos estão no eixo horizontal, que é o eixo x. Já nessa elipse aqui, os focos estão sobre o eixo vertical. Então, nosso eixo maior está no eixo vertical, que é o eixo y. Nós vamos discutir hoje os casos mais simples, onde o ponto médio desses dois focos é exatamente a origem da nossa elipse. A origem, não da nossa elipse, a origem do plano cartesiano. Esse pontinho, ele é o centro da elipse. Então, nós vamos tratar hoje de elipses cujo centro é a origem. Bem, então vamos lá. Quando os focos estão sobre o eixo, nós temos que a distância do ponto P até o F1, mais a distância do ponto P até o F2,
que é justamente a regra que rege a elipse, é igual à distância de A1 até A2, onde o A1 é o ponto de coordenada menos A e 0, e o A2 é o ponto de coordenada A e 0. Vamos ver isso daqui? Dando um zoom aqui. Veja só. A regra da elipse é que a distância do ponto P até o F1 mais a distância do ponto P até o F2 é sempre igual a R. R vai ser um valor constante. E esse R ele tem que ser maior que a distância entre os focos, que nós chamamos de distância focal. Pelo jeito do desenho aqui, essa distância focal, ela vale exatamente 2C. Seria essa distância que vai do ponto B, ponto F1, até o ponto F2, que é a distância que eu vou tratar aqui. Traçar. Essa distância vale 2C, a distância focal, já que o ponto que é o centro da nossa elipse vai ser o ponto médio entre F1 e F2 vai ser a origem, então esses dois pontos são simétricos em relação à origem, o F1 e o F2. Por isso que aqui está a coordenada C e aqui está a coordenada menos C. Mas vamos lá. Se acaso esse ponto P ele estivesse bem aqui, então como ficaria a distância? A distância do ponto P até o F1 seria este. Eu estou traçando, vou traçar de outra cor, de azul. Já a distância do ponto P até o F2 seria essa distância que eu estou percorrendo aqui. Mas essa distância em azul, que está aqui na pontinha, que eu agora vou passar um amarelo por cima, essa distância aqui, ela é a mesma distância que essa. Então, ela cola muito bem aqui. Como eu tenho que somar as duas distâncias, nós vamos ter que a soma dessas duas distâncias dá exatamente a distância do ponto A ao ponto A2. Ponto A1 ao ponto A2. Então, isso já nos diz o seguinte, que esse R aqui, ele é o nosso eixo maior. Nosso R tem que ser igual a 2A, porque de menos A até A, nós andamos 2A. Então, os focos estão sobre o eixo X, nós temos que essa distância do ponto P até o F1 mais a distância do ponto P ao F2 é igual à distância de A1 até A2, que é 2A. Bem, a origem ela vai ser o centro da elipse, 2C é a distância focal, 2A é o eixo maior e 2B é o eixo menor. E os pontos A e B são os vértices da elipse. Então, vou voltar aqui. Nós temos que essa medida ela tem valor 2A, então ela vai ser para nós o eixo maior, nesse desenho que estamos com foco em cima do eixo X. Essa medida, ela representa para nós o eixo menor, que no nosso caso, o eixo menor vai ter medida 2B. Por que 2B? Porque vai de B até menos B. Então, tem medida 2B. E a distância focal é justamente essa distância que eu vou percorrer agora. Essa é a distância focal. Essa distância focal, ela vale 2C. Então, esses são os elementos principais da elipse. E nós vamos utilizar esses elementos para verificar a fórmula. Eu não vou construir a fórmula da elipse, porque ela demanda um pouquinho de tempo e para uma aula gravada, ela não seria interessante apresentar. Mas eu aconselho a vocês dar uma olhada no livro de como é construída a fórmula da elipse para esse caso mais básico. Vamos fazer um exemplo que dá uma ilustração desta construção. Bom, então, o que nós temos? Que a elipse, com focos no eixo horizontal, que seria o primeiro caso do desenho, que eu desenho exatamente o desenho anterior, ela tem a seguinte equação.
Ela é da equação de forma x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, onde o a e o b estão relacionados exatamente ao eixo maior e ao eixo menor. Então, este é o caso em que os dois focos, F1 e F2, eles estão no eixo horizontal. Então, seria qual o nosso desenho aqui? Nosso desenho aqui, nosso desenho seria a elipse, tá aí a elipse, com os dois focos, opa, saiu muito torto, com os dois focos no eixo horizontal. Tá difícil acertar aqui. Pronto. Agora. Opa, aí, acertei. Bom, então aqui, ó, nós temos os dois focos aqui, nesse eixo. Então, a medida A, ela está relacionada a esse tamanho, que vale 2A, e a medida B está relacionada a esse tamanho, que vale 2B. Ainda mais, esses valores A, B e C, C está relacionado exatamente à distância focal, que é 2C, eles são relacionados com um teorema que é o teorema de Pitágoras. Então, o A ao quadrado, ele vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso é graças ao fato que dá para nós mostrarmos que esse triângulo retângulo que eu estou desenhando aqui, ele é um triângulo retângulo cujos catetos eles medem exatamente C e B. E aqui vai medir A. Por quê? Né? Porque a distância desse ponto aqui, que é um vértice da parada da elipse, até o ponto F1 e ao ponto F2, a soma dessas duas distâncias tem que dar 2A. Mas esse ponto ele é de tal forma que esse triângulo formado aqui é um triângulo isósceles. Então, a primeira distância, que é essa, que é justamente a hipotenusa desse triângulo, tem que valer A, já que a soma tem que dar 2A. E o triângulo é isósceles, seria a soma de dois lados de mesma medida igual a 2A. Cada lado mede A. Então, esse é o caso em que o A é maior que B. Por que o A é maior que o B? Porque o A ele é exatamente a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Bom, mas nós temos o segundo caso, quando o foco da elipse está exatamente sobre o eixo vertical. Então, nós vamos analisar esse caso também. Então, aqui está a minha elipse, desenhadinha aqui. Ela está agora com foco sobre o eixo vertical. Seria um desenho desse jeitinho aí. Dar uma deslocada nela aqui, tentar colocá-la com o centro na origem. Bom, tá bom. E agora os focos estão bem aqui. Nesse jeito, a medida minha 2A, essa medida aqui, ela vai representar para a gente o 2B, que vai ser o eixo maior. Então, agora, quem é o eixo maior é o 2B. E essa medida que vai daqui até aqui, ela vai representar para nós o eixo menor. E o eixo menor agora vai ser o 2A. Bom, então como que fica a equação agora? Então note o seguinte, a comparação que nós temos para as duas fórmulas. Quando o eixo maior é exatamente o eixo horizontal, que está sobre o eixo horizontal, o a ao quadrado aparece debaixo do x ao quadrado, né? Ou seja, o a ao quadrado, o maior valor ao quadrado, aparece embaixo da variável x ao quadrado. E exatamente no x que está o eixo maior, e o eixo menor no y. Nesse caso, nós temos a fórmula com a mesma configuração, mas o que eu chamo a atenção é que esse valor aqui ele é maior agora. Porque neste caso, o b é maior que o a. E como o b é maior que o a, o b ao quadrado é maior que o a ao quadrado.
E o b ao quadrado, sendo maior, ele está exatamente debaixo do y ao quadrado, onde é o eixo maior. Nosso eixo maior está no eixo y. Então, as equações têm o mesmo formato, mas com essa interpretação de onde está o eixo maior. Então, em algumas questões, nós vamos ter que dizer, olha, onde está o foco da nossa elipse? O foco está sobre o eixo x ou sobre o eixo y? Nesse caso, nós estamos discutindo nessa aula de hoje. Então, a nossa resposta vai ser baseada exatamente nesses denominadores. Denominador do x ao quadrado e denominador do y ao quadrado. Se o denominador do y ao quadrado é maior, os focos estão sobre o eixo y. Se o denominador do x ao quadrado é maior, os focos estão sobre o eixo x. E aqui nós temos uma relação para este caso. A relação que satisfaz aqui é uma relação diferente da de cima, porque agora o B será exatamente a hipotenusa desse triângulo. Então, essa distância aqui vale B, e essa distância continua valendo C, essa vale A, e essa aqui vai valer C. Então, B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o que nós temos que gravar aqui é o seguinte: sempre que o A for maior que o B, os focos estão no eixo X. E sempre que o A for menor que o B, os focos estão sobre o eixo Y. E existe essa relação de Pitágoras para encontrar o valor do C. No primeiro, o C é a raiz quadrada de A ao quadrado menos B ao quadrado. É uma questão de isolar a variável C nessa equação. E no segundo, quando eu isolo a variável C, o C é a raiz quadrada de B ao quadrado menos A ao quadrado. Só muda a posição dos dois em relação ao fato do eixo X ser o eixo que suporta o eixo maior ou o eixo Y ser o eixo que suporta o eixo menor. Bom, vamos para os exemplos. Determine os focos e os vértices da elipse dada pela equação. Então, deixa eu fazer um desenho aqui de novo, recorrer às ferramentas que eu tenho para desenhar uma elipse. Então, vem aqui, estou desenhando a elipse. Tá aí a elipse. Nós não sabemos que tipo de situação que ela está, se ela vai ser com esse comportamento horizontal ou ela vai ser vertical. Nós vamos descobrir isso agora. Bom, essa equação aqui, nós vamos ter que escrever essa equação no seguinte formato: x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, que é igual a 1. Essa é a equação reduzida da elipse. Então, qual que é a jogada a partir dessa equação para escrever isso? Nós vamos pegar essa equação e vamos dividir por 36. Porque da escolha 36, que eu quero aqui do lado direito seja igual a 1. Então, basta dividir por 36. Então, quando eu divido por 36, fica assim: 9x ao quadrado dividido por 36 mais 4y ao quadrado dividido por 36 igual a 1. Terminou? Não, não terminou, né? Porque olha só que bacana, nós temos que colocar esses elementos aqui embaixo. Então, nós vamos ter que simplificar esse 4 com 36, esse 4 com 36. Eu falei 4 aqui, mas é 9 com 36. Então, 9 com 36, na simplificação, fica 4 no denominador. Vai aparecer aqui x ao quadrado sobre 4. Mais o 4 com 36 vai aparecer 9 no denominador. Fica y ao quadrado sobre 9. Isso é igual a 1. Bom, então o maior valor está onde? Está embaixo do eixo y, embaixo do y ao quadrado. Então isso quer dizer para nós que, sendo o 9 o nosso b ao quadrado, isso indica que o nosso b vale 3. E sendo o 4 o nosso a ao quadrado, em termos de posição, em comparação com essa fórmula, nós obtemos que o nosso a vale 2. Então, neste caso, pessoal, nós estamos na situação onde o a ele é menor que o b. Quando o a é menor que o b, esse desenho dessa elipse que está aqui ele está errado. Ele vai ter que ser rotacionado. Então, vamos rotacionar ele aqui. Como que eu vou rotacionar? 90 graus. Pronto. Então, essa seria a elipse.
Então, vamos desenhar ela aqui. Nosso eixo maior, ele vai ter medida 6, porque o nosso B vale 3. Nesse caso, o eixo maior, que é a medida R, vale 2B. Então, vale 6. Esse pontinho aqui será o ponto, nós vamos chamar de B, B1, de coordenadas 0 e 3. Esse ponto aqui, o B2, de coordenadas 0 e menos 3, que são os focos. Esse ponto e esse ponto são os pontos A, o A1 e o A2. Bom, quem é a coordenada do A1? O A1 ele vai ter coordenada menos 2 e 0, e o A2 vai ter coordenada 2 e 0, que, que são os nossos pontos que determinam o eixo menor. O foco ele vai estar exatamente sobre o eixo Y. E como que eu vou calcular o foco? Eu vou lembrar daquela fórmula. A gente sabe que esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo ele vai satisfazer o teorema de Pitágoras. Essa medida aqui vai ser exatamente o B. Essa medida aqui é o nosso A. E essa medida aqui é o nosso C. Eu quero encontrar o valor do C. Então, nós sabemos que B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado. Nosso B, nós já conhecemos o valor dele. Nosso B vale 4. Nosso B vale 3. 3 ao quadrado, 9. O nosso A vale 2. 2 ao quadrado é 4. Então, passa para cá menos 4 igual a C ao quadrado. Então, isso vai nos dar que o C ele vai ser a raiz quadrada de 5. Isso quer dizer que os nossos focos, F1 e F2, têm a seguinte coordenada. 0 e raiz de 5, 0 e menos raiz de 5. Então, nós temos aí a nossa elipse baseada somente nessa equação. Bom, um outro exemplo para nós finalizarmos a aula de hoje mostra que o ponto pertence à elipse de equação dada por essa fórmula. Então, nós queremos verificar que todo ponto que tem essa forma pertence à elipse. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o x por a cosseno t e o y por b seno t. Bom, então quando eu faço esse tipo de substituição, eu vou colocar x ao quadrado sobre a ao quadrado. Vou colocar no lugar de x a variável a cosseno t e vou colocar no lugar do y a variável b cosseno t. Então, nós vamos ter a ao quadrado, cosseno ao quadrado de t, dividido por a ao quadrado, mais b ao quadrado, seno ao quadrado de t, dividido por b ao quadrado. Vou colocar que isso é igual a 1? Não, não posso colocar que é igual a 1, porque eu não sei se vai dar igual a 1 ainda. Eu quero verificar que ele pertence à equação da elipse, ou seja, ele pertence à elipse. Eu posso pegar esses dois números e simplificar eles. Então, vamos simplificar o a ao quadrado com a ao quadrado, o b ao quadrado com b ao quadrado. O que sobrou aqui foi cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. E isso daqui é igual a, muito bem, isso é igual a 1, onde aqui nós usamos a relação fundamental. Essa relação fundamental da trigonometria. Bom, então, esses pontos pertencem à circunferência. Pertence à circunferência? Não, perdão, pertence à elipse. Agora, o que tem de bom nisso? Está dizendo para nós o seguinte, que eu posso calcular a posição de um ponto na elipse
a partir de um parâmetro t. Então, o x de t ele pode ser calculado, o x do ponto P sobre a elipse, como a cosseno t. E o y de t como b seno de t. Então, essas equações, elas são equações paramétricas para a elipse. Então, nós determinamos pontos sobre a elipse a partir de um parâmetro. Isso vai de encontro àquilo que nós fizemos para a circunferência, de obter equações que são paramétricas para a circunferência. Então, veja só, nós podemos, baseado nessa discussão agora, olhar os pontos de uma elipse sendo percorridos em função de um parâmetro t. Então, eu tomo um valor t real e esse t faz corresponder a um ponto da elipse, onde esse ponto P ele vai possuir duas coordenadas, uma coordenada x de t e y de t. E esses pontos da elipse permitem ser escrito em termos de coordenadas em função do parâmetro. X de t é o a cosseno t e o y de t é igual ao b seno de t. Então, se você parar um pouquinho e pensar, note que os comprimentos são diferentes. O a e o b são números diferentes, possivelmente. Mas se eles são iguais, dá uma circunferência. E essa parametrização nos diz que na hora que eu vou contornar essa elipse, fazendo uma trajetória, onde o t vai percorrendo o intervalo de 0 a 2π, eu tenho que em algum momento eu estou muito perto da origem, que seria o caso aqui, e em outro momento eu vou afastando da origem. Então, essa é a contribuição exatamente desses dois números, do a e do b. Eles medem uma certa excentricidade dessa elipse. A excentricidade é o quanto ela é achatada. Isso é um assunto que nós vamos discutir já na próxima aula. Então, para finalizar, deixa eu fazer um exemplo aqui em relação a essa parte. O que nós fizemos no primeiro exemplo? Nós verificamos qual que era a equação da elipse. Lá nós obtemos isso. X ao quadrado sobre 4, y ao quadrado igual a 9, sobre 9, isso igual a 1. Quem são as equações paramétricas dessa elipse? Poxa, é fácil. O x do t vai ser igual a cosseno t. Quem é o nosso a? Nosso a ele é 2, porque vai ser 2 ao quadrado aqui. Então, fica 2 cosseno t. E o y de t é quem? 3 ao quadrado vai ficar 3 seno de t. Então, essas são as equações paramétricas dessa elipse. Bom, eu vou me despedir daqui. A aula já deu um tempinho bacana. Na próxima aula, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto e vamos avançar também sobre esse tópico. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus.